viver chorando por você, se tu nem ao menos quer me ver? Não sei por que eu fui te dar o meu amor, se você não dá valor ao que sinto por você. Ei, rapadinho de sexta-feira. Pensou, Maior? Será que você já teve alguém que, como eu, sofre por você também? Ou será que você não tem coração? Será que não? Como é que é a música? Ixi, para esqueci. Ih, rapaz, falhou. É, bugou. Rapaz, o caba doente, o caba não consegue nem se concentrar. E é porque eu cantei essa música nas outras turmas, tava tudo beleza. Pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Estamos começando a nossa aula de biologia, a partir de agora, aqui pelo canal Educação. Sou o professor Técio Câmara, sou professor de biologia. E toda sexta-feira nós temos os 2 primeiros horários aqui pelo canal Educação. Nós temos, portanto, segunda série de ensino médio, primeira e segunda aula da sexta-feira. Beleza? Show? Lindo e maravilhoso. E na nossa aula de hoje, acompanha comigo. Nós vamos trabalhar um conteúdo que é... Opa, deixa eu só botar aqui. Caneta, pronto. Hoje, 9 de setembro, né? Rapaz, sabe o que é que eu estou me lembrando? Hoje são 9 de setembro. É sexta, né? Pois domingo, dia 11 de setembro, nós vamos ter aí um monte de programa relacionado ao atentado às Torres Gêmeas do World Trade Center nos Estados Unidos em 2001. Né? Foi 11 de setembro de 2001. 2011 e 2021 completou 20 anos do atentado, ano passado. E esse ano, 21 anos do atentado às Torres Gêmeas do World Trade Center. Atentado este que foi arquitetado, que foi executado pela Al-Qaeda, né, liderada pelo o antigo Osama Bin Laden. Eu digo antigo porque já foi, né? O mundo não perde com pessoas desse tipo quando vão, não, né? Pessoa que faz um negócio desse, rapaz. Composição do hereditário. Composição do material hereditário. Então tá aqui. Então nós temos, tá aí, composição do material hereditário, conhecer as moléculas de DNA e RNA, compreender os mecanismos básicos que regem a hereditariedade e a síntese de proteínas, tá? E vamos lá. Vamos começar pelo cromossomo, pelo gene, né? Para a gente poder ter uma ideia do que é. Gente, cromossomo, na verdade, ele é feito de DNA. O cromossomo, ele é feito de DNA. Ácido desoxirribonucleico, né? Que a gente já estudou aqui várias vezes. Então, eu estou mostrando para vocês aqui a célula, eu estou mostrando aqui o núcleo da célula, e eu estou ampliando aqui esse núcleo da célula, mostrando, portanto, o DNA, tá? O DNA, que eu estou mostrando para vocês aqui, é o cromossomo, né? Cromossomo, que é essa estruturazinha que você está vendo. Cada espécie, pessoal, tem uma quantidade X de cromossomos. A nossa espécie tem, ao todo, 46 cromossomos. Cada espécie tem sua quantidade de cromossomos. O que eu quero que você entenda é que o gene, né, que é o que nós estamos vendo aqui, conhecendo o gene, é um pedaço dessa molécula de DNA. Portanto, é um pedaço do cromossomo. Porque o cromossomo é DNA, verdade? Então, os ácidos nucleicos têm uma funçãozinha básica. São 2, né? O ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. São 2.
Todos os dois ácidos nucleicos são responsáveis por funções da célula. O RNA tem origem a partir do DNA, né? O RNA tem origem a partir do DNA. E esse DNA ele é responsável por conter, armazenar todas as informações genéticas dos seres vivos. E quando eu digo, eu coloco aqui, maioria dos seres vivos, é porque, na verdade, é a maioria mesmo, não são todos, não. E por que não são todos, professor? Porque nós temos vírus que, ao invés de ter como material genético o DNA, o material genético desse vírus é o RNA, não é o DNA. Então, nesses casos, você tem aí alguns vírus que têm RNA e, portanto, a informação genética é armazenada a partir deles, tá? Então, nós temos aqui processo importante da transmissão das informações e, claro, processo de síntese proteica, tá bom? Beleza, então? Então, vamos lá. Pessoal, todo ácido nucleico, ele é formado por 3 componentes básicos. 3. Quais são esses 3 componentes básicos? Uma pentose, que na verdade é um açúcar, né? É um monossacarídeo com, vamos dizer, 5 carbonos, né? Porque é pentose, né? Então, pentose é um monossacarídeo com 5 carbonos. Pente, né? Ou maior, o Brasil é penta, né? Pentacampeão, né? Tá atrás do hexa, né? Então, se ele é pentacampeão, ele ganhou quantas vezes? 5. Então, pentose quer dizer um monossacarídeo com 5 carbonos. Monossacarídeo com 5 carbonos. Então, não esquece não, hein? Pentose, monossacarídeo com 5 carbonos. Você tem o ácido fosfórico, que na verdade não é o ácido fosfórico, é o íon PO4. O íon PO4 é derivado, aí sim, ele é derivado do ácido fosfórico, do famoso H3PO4. Do famoso H3PO4, que é o ácido fosfórico. É um íon, né? PO4 é um íon. E eu tenho aqui uma base nitrogenada. Base nitrogenada que pode ser púrica ou pirimídica, como a gente vai ver aqui. Esses 3 caras ligados formam um trio molecular que tem um nome. O nome desse trio molecular é nucleotídeo. O nome desse trio molecular é nucleotídeo. Portanto, o ácido nucleico, ele nada mais é do que uma cadeia polinucleotídica, né? É uma cadeia polinucleotídica, tá bom? Isso é o que a gente chama de ácido nucleico. Tranquilo, galera? Não tem dificuldade. Aqui eu apresento para vocês as 2 bases nitrogênicas, os 2 tipos, na verdade, são 2 bases. São os 2 tipos de bases nitrogenadas. São elas as bases púricas e bases pirimídicas. As bases púricas e as bases pirimídicas. Base púrica, quem é? Base púrica são adenina e guanina. A adenina e a guanina são encontradas tanto no DNA quanto no RNA.
tá? Beleza? Então, tanto DNA quanto RNA, eu encontro as bases púricas, não muda. Ou seja, adenina e guanina são encontrados nos dois. Tranquilo? Fácil, fácil, não tem dificuldade não, né, gente? É tranquilo demais. Os dois eu vou encontrar. Tanto a adenina quanto a guanina. Onde? Onde? Lá no DNA. E onde mais? Lá no RNA. Pronto, fato. Não tenho o que discutir. Porém, meu amigo, eu tenho as chamadas bases pirimídicas. E essas bases pirimídicas, elas são encontradas, por exemplo, a citosina, eu encontro tanto no DNA quanto no RNA. Tá certo? A timina, não. Não, a timina eu só encontro no DNA. Eu não vou encontrar timina em RNA. Não vou. Eu não encontro timina no RNA. E eu também não encontro uracila no DNA. Não encontro. Então, do mesmo jeito que eu não encontro timina no RNA, eu também não encontro uracila no DNA. Não encontro. De jeito nenhum. Tranquilo? Isso é fato. Dá tranquilamente para a gente saber, porque a gente sabe que se nós estamos tratando de um tipo de base nitrogenada, por exemplo, eu estou olhando para um ácido nucleico, eu não estou conseguindo identificar se ele é um DNA ou se ele é um RNA. Claro que tem características, eu vou mostrar para vocês. Não se preocupe não. Mas só para a gente entender. E de repente, eu observo que não tem timina e sim uracila, né? Então isso significa que não pode ser DNA. Só pode ser RNA. Não pode ser DNA. Tá? Deixa eu mandar um abraço aqui para os polos que já estão conectados conosco. É Betânia, do Inocêncio, a nossa primeira capital, Oeiras, Palmeira do Piauí, Queimada Nova e São Pedro do Piauí. Então nós temos aí uma quantidade boa de polos, hein? Bacana. Todo mundo concentrado aí, todo mundo prestando atenção aí na aula, né? Um abraço aí para todo mundo, né? Para a galerinha aí. Lagoinha, cadê Lagoinha? Lagoinha me deu aí um boa noite. Ah, não, mas foi... Não, mas tá certo, 18h43, foi agora. Lagoinha foi agora. Por que que não tá aparecendo aí no retorno, Lagoinha? Me deu lá Aí, ó, bem, ó. Isso, bem, ó. Lagoinha me deu. É de hoje esse... Hein? É. E por que que não tá aparecendo Lagoinha lá no... 18 horas. Já tinha começado, né? Ah, beleza. Ah, tá. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Muito bem, muito bem, muito bem. O pessoal gostou aí da música, foi? Então vamos lá, galera. Um abraço aí para todos que estão conectados aí já com a gente, tá bom? Um abração para todo mundo aí. Qualquer dúvida, claro, estamos à disposição, você sabe. Bom, continuando. Então, se você olhou para a estrutura e verificou que ela tem uracila, então não pode ser DNA.
Se você olhou para a estrutura e verificou que ela tem timina, então não pode ser RNA, só pode ser DNA. Então, galera, não tem dificuldade não. O que é importante é você saber a estruturação das ligações. Isso é importante, nós vamos ver aqui agora, tá? Muito bem, tá aí, ó, a estruturazinha do DNA só pra gente. Só que tá errado. Isso aqui não é DNA. Olha o que eu acabei de falar para vocês. Professor, como é que o senhor sabe que isso aí não é DNA? Ora, mas, de maneira muito óbvia, eu estou vendo aqui uma uracila. Se tem uma uracila, isso aqui não é DNA. Isso aqui é RNA. Não é? Se tivesse um DNA, se tivesse uma timina, tudo bem, seria DNA. Mas não tem, tem uracila. Então, isso é RNA. Show. Bom, professor, como eu sei as diferenças existentes entre o DNA e o RNA? Como eu sei as diferenças? Pessoal, coloquei aqui, eu elenquei para você aqui 3 diferencinhas básicas com relação à pentose, com relação às bases nitrogenadas, com relação às cadeias de nucleotídeos. Tá bom? Eu coloquei 3 pontos aí, eu elenquei, eu coloquei aí para vocês os pontos mais importantes levados em consideração. Pentose, base nitrogenada e cadeia. Pentose. O RNA possui como pentose a ribose. E no DNA, sua pentose é a desoxirribose. O nome parece que ele tem um oxigênio a menos. Desoxi. Não está errado, não. Tem oxigênio a menos, sim, é verdade. Mas não é só isso também, tá? Bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas eu tenho a adenina, a guanina, a citosina e a timina. Lembrando que a timina, ela é o quê? Exclusiva do DNA. Timina é exclusiva do DNA. Tá? RNA, eu tenho adenina, guanina, citosina e uracila. Lembrando que a uracila, ela é o quê? Exclusiva do RNA. De novo, você não encontra uracila no DNA, nem encontra timina no RNA. Não encontra. Tá? Cadeia de nucleotídeos. Nós temos uma cadeia dupla para o DNA e nós temos uma cadeia simples para o RNA. Cadeia dupla para o DNA, cadeia simples para o RNA. Tranquilo? É fácil, gente, não tem dificuldade. É tranquilo demais para você poder entender isso daí. Isso é uma parte, gente. Volta para mim aqui, Maior, por favor. Pessoal, isso daqui é uma parte básica. Conhecer ácidos nucleicos significa conhecer isso aqui. Significa conhecer essa parte básica aqui. Não dá para ser diferente disso daí, não. Não dá. Então, o mínimo que você tem que saber é isso aqui. É o mínimo. Tá bom? Mas, qualquer dúvida, estamos aqui. Tá bom? Acompanha comigo. Põe na tela, então. O RNA tem origem a partir da molécula de DNA. Esse ponto aqui é importante. Deixa eu comentar uma coisa com vocês aqui. Galera, a molécula de RNA, ela não surge do nada. Tá? Ela tem uma origem. Qual é a origem da molécula de DNA? Ou, desculpa, de RNA. Qual é a origem da molécula de RNA? Do DNA. A origem é DNA. Professor, por que a origem da molécula de DNA
do RNA, desculpa, vem do DNA, porque o RNA pega a informação que está presente na molécula de DNA e aí forma o que a gente chama de RNA mensageiro. RNA mensageiro. O que é isso? Vamos lá. Gente, o RNA mensageiro, ele é a estrutura que dá origem à informação para a síntese de proteínas. Quer dizer o seguinte, que se não houver a molécula de DNA, o RNA mensageiro não vai se formar, de jeito nenhum. Mas por que não, professor? Por uma razão muito óbvia, né? Para eu poder formar o RNA mensageiro, eu preciso pegar a receita do DNA. E essa receita só está no DNA. Não está em outro lugar. Não tem em outro lugar. É como a receita de um bolo. Tem um lugar específico onde ela está escrita. Aqui, o lugar específico onde essa receita está escrita é o DNA. Tranquilo? É o DNA. Então vamos lá. Presta atenção a isso daqui. Olha para você poder entender. Como é que se dá o processo de síntese? Olha para cá. Você está prestando atenção? Está percebendo que eu tenho dois momentos que vai acontecer assim, a síntese proteica. A síntese proteica ela vai ocorrer em dois momentos. Quais são esses dois momentos? Um é a transcrição e o outro é a tradução. Transcrição é a primeira das duas etapas do processo de síntese proteica. Transcrição é a primeira, não é a única, é a primeira, tá? Aí sim, depois que ocorre a transcrição, que é passar a informação genética do DNA para o RNA, formando, portanto, o RNA mensageiro. Aí ocorre a tradução e a formação, portanto, da proteína. Beleza? Aí sim. Professor, aonde é que ocorre a transcrição? A transcrição ocorre onde tem o DNA principal da célula. Porque eu tenho que passar a informação de DNA para RNA. Então, eu tenho que estar onde está o DNA. E onde é que está o DNA? O DNA está no núcleo. Opa! Então, essa informação, ela vai ser transmitida do DNA, do núcleo da célula, para o RNA mensageiro. Tranquilo? Para o RNA mensageiro. E daí, então, forma a proteína. Todas essas informações estão contidas aonde? No gene. Todas. Todas essas informações estão contidas no gene. Para que eu possa ter uma sequência de aminoácidos e, a partir desta sequência, eu poder formar a minha proteína. A sequência de aminoácidos, que aminoácidos vão ser utilizados, quem vem primeiro, etc. e tal, está presente aonde? No gene. E essa sequência vai dar origem a uma proteína. Professor, milhares de proteínas são diferentes. E são esses milhares de proteínas que vão dar origem, né?
há uma sequência enorme de tipos diferentes de proteínas. A pergunta que fica é: como é que eu tenho tantas proteínas diferentes, se na verdade eu só tenho 20 aminoácidos? Tem uma coisa aí que está por explicar. Tem uma coisa aí que está por explicar. Como é que eu tenho somente 20 aminoácidos e tenho uma quantidade grande de proteínas? A resposta é fácil. Na verdade, galerinha, isso acontece por uma razão. Quando você tem vários aminoácidos, a forma como eles estão dispostos, o número deles e a quantidade deles vai dar exatamente o tipo de proteína diferente. Isso é que vai fazer com que as coisas ocorram, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos prestar atenção aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aí, ó. DNA, de DNA eu vou formar um RNA, e a informação presente nesse RNA vai me dar origem a uma proteína. Pronto, tá aí. Tá aí a sequenciazinha certinha, bonitinha, que a gente conhece. Beleza? Tá aí a sequenciazinha que a gente conhece. Então, a sequência do DNA, que é o gene, é que vai gerar os aminoácidos para formar a minha proteína. Vamos entender como isso acontece. Vamos lá. Primeiro passo. Eu tenho que ter o DNA. Porque, como eu falei para vocês, é o DNA, é o meu DNA que vai constar as informações genéticas para sintetizar minha proteína, para produzir minha proteína. É esse DNA que tem essas informações. Do contrário, nada feito. Tá? Então, vamos lá. Então, você pega aqui, por exemplo, uma molécula de DNA. Tá aí. Essa molécula de DNA, ela tem fita dupla. Uma dessas duas fitas irá servir como molde para quê? Irá servir como molde para poder formar o RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro só é formado a partir de uma molécula de DNA. Sem essa molécula de DNA, não tem como formar RNA mensageiro. Tranquilo? Beleza, Betânia? Beleza, Dom Inocêncio? Oeiras? Tá ok? Palmeira, Queimada Nova, São Pedro. Tudo tranquilo? Tudo em paz? Sim ou não? Coloca aí. Posso prosseguir? Vamos lá, vamos ver se a galerinha coloca aí. Cadê a galera de São Pedro? Cadê a galera de Queimada Nova? Ninguém está respondendo? Palmeira. Oeiras, nossa primeira capital. Cadê Dom Inocêncio? Isso, tudo ok. Show de bola, lindo, lindo. Beleza, Palmeira. Cadê os demais? Cadê Betânia? Cadê Dom Inocêncio? Palmeira, muito bem. Então, vamos lá. Então, de novo, como que eu faço a minha proteína? Como é que eu produzo a minha proteína? Como é que eu produzo a proteína que dá a cor da minha pele? Como é que eu produzo a proteína que dá, por exemplo, o meu tipo sanguíneo?
do sistema BO, CA, CB, CAB, CO. Como é que eu produzo minha proteína que dá a cor do meu olho? Como é? É assim. Eu tenho uma receita no DNA, que eu passo essa receita para o RNA, formando, portanto, RNA mensageiro, né? E daí eu tenho a minha proteína formada a partir da leitura desse RNA mensageiro, que eu vou já mostrar como é, tá? Então vamos lá. Algumas características do código, nosso código genético. Primeira característica, ele é universal. Professor, o que é que significa isso? Significa que ele tem o mesmo padrão para todos os seres vivos. Não, professor, mas peraí. Bactéria é uma coisa, vírus é outra. Tá certo? Protozoário é outro. E por aí vai. Como é que ele pode ser o mesmo? Padrão. Eu não estou dizendo que é igual. Estou dizendo que o padrão é o mesmo. DNA é DNA em qualquer lugar. A sequência de nucleotídeos é que faz a diferença. Não, DNA é DNA em todo lugar. Segundo ponto. Como eu acabei de falar, presente em todas as espécies. Terceiro ponto. Código em trinca. O nome desse código lido em trinca se chama códon. Códon. Códon é o nome dado ao código em trinca. Códon é o nome dado a uma sequência de 3 nucleotídeos no RNA mensageiro. O que mais, professor? Então, ele é degenerado. Quer dizer que você tem mais de um códon para codificar o mesmo aminoácido. Professor, isso é bom? É não, é excelente. Porque ocorrendo mutações, muitas vezes, essas mutações são chamadas de silenciosas, exatamente porque muda o códon, mas não muda o aminoácido. Muda o códon, mas não muda o aminoácido. E por isso não tem a mutação em si, o efeito. Lido sem interrupções e ele é colinear. Leitura dele feita de maneira paralela. Beleza. Tá, vamos agora então decifrar essa história. O que é a transcrição? Transcrição, como eu falei, pessoal, é o nome dado, tá, à formação do RNA a partir de uma fita de DNA presente no núcleo. Presente no núcleo. Beleza, galera? Tranquilo? Então, se eu tenho formação de RNA a partir de DNA, transcrição. Não tem nem o que discutir. Tá? Ele faz, portanto, uma espécie de cópia das informações onde? Do DNA. Para onde? Para o RNA. É isso que ele faz. É exatamente isso que ele faz. Belezinha? Fácil. Isso é transcrição. Ocorre no núcleo, não esquece. É, professor, mas tem a tradução também, ó. Tá, tudo bem. Tradução é o nome dado à segunda etapa do processo. A primeira é transcrição, a segunda é tradução. A tradução é quando eu tenho um RNA mensageiro com os seus devidos códons, sendo lido por um ribossomo, fazendo com que o RNA transportador traga o aminoácido para o local da síntese, formando assim a minha proteína. Pronto. Isso é o que a gente chama de tradução. Não é lindo, gente? É bonito. O negócio é bonito. Vamos combinar. Então tá aí. Olha o que acontece durante a tradução.
Eu vou ampliar isso aqui para ficar melhor para você ver. Ó, aqui é o RNA mensageiro. Tá aí. Professor, esse ribossomo, esse negócio cinza é o quê? RNA, ribossomo, RNAR, tá? E esse meio, sei, rosa, sei lá que coisa daqui, esse carinha aqui, ele é o RNA transportador. Beleza? Tá aí. Então nós temos os 3 tipos de RNA aí. O ribossomo faz a leitura do códon. Códon, lembra? É uma trinca de nucleotídeos no RNA mensageiro. O ribossomo vai lá, dá uma lida no códon, lê o códon A, U, G, especificamente esse códon, pessoal, é o códon de início do processo de síntese, né? E aí ele vai trazer o aminoácido, que é a metionina, para o lugar da síntese proteica. E é o que vai acontecer. Aí ele encaixa a metionina, especificamente a metionina, que é o início de tudo, vai dizer, olha, gente, tá aí, ó. Vamos começar a nossa proteínazinha? Vamos lá? Aí o ribossomo pega, faz a leitura do segundo códon. Traz, nesse caso aí, a leucina. UUA, o RNA transportador é AAU, aí traz a leucina. Bota no lugar e se junta com a metionina através de ligações peptídicas. E assim vai. Até a leitura do último aminoácido, que é um stop códon. É um aminoácido de parada. É um aminoácido que está dizendo assim, ó, parou, acabou, liberando o fator de proteção, fator de liberação, melhor dizendo, né, fazendo trazer o fator de liberação, dizendo, ó, parou, a proteína já está pronta, o que eu quero já basta, parou aí, encerrou aí. E aí eu tenho a proteína formada. Pois é, gente, isso é síntese proteica. Só que eu quero conversar um pouquinho com vocês aqui. Seguinte, essa proteína formada, ela serve para quê? Resposta, depende. Se nós estivermos falando, né, de uma proteína que dá cor à pele, vai servir para dar cor à pele. Se for uma proteína que dá cor aos olhos, vai servir para gerar cor aos seus olhos. Proteína da hemácia, da membrana da hemácia do sistema BO, serve para dizer se você é do tipo A, se você é do tipo B, se você é do tipo AB, se você é do tipo O. É para isso que serve. E assim vai. E assim vai. Porém, meu amigo, o que acontece é o seguinte. Essa proteína, muitas vezes, precisa ser modificada. Ou ela nem sequer foi produzida. Para isso acontecer, eu preciso introduzir o gene para fazer essa função. Como que eu faço isso, professor? Através do processo de biotecnologia e engenharia genética. Como é feito isso? Tecnologia de DNA recombinante. Então, pode dizer que biotecnologia é o uso de organismos vivos, no caso específico bactérias, né, ou componentes biológicos, para produzir bens ou assegurar serviços que sejam de interesse do ser humano. Tá? De interesse do ser humano. O que que eu obtenho a partir daí? Eu obtenho uma coisa chamada DNA recombinante. Como eu obtenho esse DNA recombinante? Eu vou mostrar para você. Antes da gente saber como eu obtenho, deixa eu ver onde é que eu encontro, onde é que eu aplico essa biotecnologia, onde é que eu aplico essa engenharia genética. Na clonagem, na terapia gênica,
nas células-tronco, nos transgênicos, na investigação criminal, no teste de paternidade. Gente, só o que eu tenho hoje é a aplicabilidade, né, da biotecnologia e da engenharia genética. Só o que a gente tem hoje. Só o que a gente tem hoje. Um exemplo aqui de aplicação disso é a clonagem. Olha aí os carinhas, que coisa linda, né, gente? Não é bonitinho? Aí são gêmeos. São dois indivíduos gêmeos. E aí eu pergunto para você aqui em cima, ó, olha para cá. Gêmeos, um exemplo de clonagem? Pergunta. Um exemplo de clonagem? Resposta: sim. Desde que sejam gêmeos univitelinos. Se forem univitelinos, sim, são um exemplo de clonagem. São um exemplo de clonagem. Tá? Por quê? Porque eles partiram de uma mesma célula que, num determinado momento do processo de desenvolvimento embrionário, ela separou. Dividiu, era para estar junto, mas separou. E aí essa separação gerou dois indivíduos absolutamente iguais. Aí sim, nós temos um exemplo clássico de clonagem. Se eles forem bivitelinos, aí não. Nós não temos um exemplo de clonagem. Volta para mim, Maioli. Queridos, nós vamos para o intervalo agora. É rápido. 3 minutinhos. E eu volto na sequência para finalizar minha aula. Até já.